Um salve para você que acompanha o nosso canal, Professor Kraus, na área, depois de um breve período de inatividade, mas inatividade por aqui, porque fora daqui tava rolando atividade. E aí eu vou justificar você que acompanha esse canal aqui já há um tempo, ou chegou recentemente. O lance foi que o Professor Kraus estava envolvido numa missão, que é a escrita de um livro, é isso mesmo. Olha pro livro. A-E-R-O-L-A. Que nome é? Ela. Vai rolar um livro aí, sinistro, que o lançamento tá aí entre junho e julho. Enfim, eu vou trazer mais informações com o passar do tempo. Esse vídeo, inclusive, vai ser atualizado quando rolar o lançamento, para justamente a gente colocar na descrição e na tela link, né, da pré-venda ou da venda. Vão estar aí nas plataformas e também nas livrarias espalhadas pelo Brasil. Então, eu não vou dar um grande spoiler não, só para dizer que tem um livro aí no forno, um livro filosófico, com cultura pop também, bem dentro daquilo que você já vê aqui no nosso canal. Bem, se você tá aqui é porque você curte humanas. Ou curte humanas porque curte humanas mesmo, ou porque tá sendo levado a curtir por causa de uma prova, por causa de uma atividade na universidade, na escola, por causa do Enem. Então, você apareceu aqui porque você quer entender o que é anomia social. Esse vídeo, intitulado O que é anomia social, está aqui justamente para responder essa questão. E aí eu já vou direto ao ponto. A anomia social é um cenário, é um contexto, onde a sociedade está com dificuldade de manter a sua coesão, ou seja, de manter a sua unidade e também de fazer as regras, as normas serem aplicadas de forma adequada. Então note que um cenário de anomia é justamente um cenário que se opõe a um cenário onde nós encontramos essa devida integração dos indivíduos nas suas relações entre si e também na sua obediência às instituições e às leis. Agora, por que acontece isso e quais são as outras implicações desse conceito? Isso você vai conferir na sequência do vídeo. Solta a vinheta. Chega mais pra gente continuar essa reflexão. Aproveita esse momento para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para ativar as notificações, porque é sempre bom você saber, você ser avisado quando tá rolando conteúdo novo aqui no canal. E também aproveita para engajar com comentário, compartilhando esse conteúdo com a galera da faculdade, com a galera da escola. Eu tenho recebido uns feedbacks aqui no canal de turmas inteiras, sabe, de uma escola que estão acompanhando uma determinada aula. Isso é muito maneiro. Então vamos entender esse lance de anomia. Bem, eu acredito que quando a gente dialoga com a sociologia clássica, em especial os positivistas, Augusto Comte e Émile Durkheim, a gente encontra muitos insights para compreender devidamente essa noção de anomia. Sabe por quê? Porque tanto Comte quanto Durkheim são pensadores que valorizam justamente esse lance da coesão social, essa visão da sociedade como um corpo biológico, um corpo orgânico que precisa, evidentemente, ao ser feito, ao ser composto por partes, que essas partes atuem de forma interdependente, ou seja, uma auxiliando a outra. Então, tanto para Comte quanto para Durkheim, uma sociedade saudável é justamente essa, onde as instituições cumprem adequadamente, as suas funções, seus papéis, onde as normas elas estão sendo expostas com clareza e, acima disso, estão sendo seguidas pelas pessoas. Então, nós vamos poder ver padrões de comportamento que vão justamente fazer com que haja uma integração de todas as partes da sociedade. Note que, de fato, um corpo saudável é aquele onde cada parte está cumprindo seu papel e há um diálogo, a galera está falando a mesma língua, há uma sintonia entre essas partes. O que é que pode provocar esse enfraquecimento das instituições, esse enfraquecimento das relações e essa dificuldade de fazer as pessoas seguirem as regras? Bem, existem muitos gatilhos para provocar a anomia. A gente pode perceber, por exemplo, que um cenário marcado por um desastre natural ou, de repente, uma guerra,
é um cenário onde as pessoas elas vão em pânico, desesperadas, elas vão querer sobreviver e vão, evidentemente, fazer coisas que estão fora de uma visão social. Elas vão agir de uma maneira antissocial, anticoletiva, porque o que está em jogo ali é a sobrevivência delas diante de uma catástrofe ou diante de uma guerra. Mas não só isso. A gente pode perceber, de uma forma geral na sociologia, em especial na sociologia clássica, que a anomia também vai aparecer, ou ela pode aparecer com mais frequência, em regiões que são marginalizadas ou excluídas. Note que a ausência do Estado, ou a ausência das autoridades, ou até mesmo a falta de acesso à informação e conhecimento faz com que muitas pessoas, elas de fato, atuem de uma maneira antissocial. Entenda-se, uma maneira anômica. E aí, evidentemente, isso não é culpa delas. E aí, nós temos também um outro cenário, que é a anomia sendo provocada por um processo cultural ou social. Como assim? Bem, a gente teve, por exemplo, durante a industrialização na Europa, um movimento de transformações rápidas e profundas na sociedade. E fica até difícil para as pessoas entenderem qual é o padrão, qual é o modelo, quais são as regras dali por diante. Então note que numa visão, principalmente de abordagem positivista, de tempos em tempos vai acontecer alguma coisa do tipo. Um movimento cultural, como a gente percebe a contracultura no final do século passado, movimento hippie, movimento feminista, movimentos estudantis no mundo todo, incluindo o Brasil. Então note que uma nova geração, ela pode contestar os padrões e as regras e a visão de mundo da geração anterior. E aí você vai ter ou não uma instabilidade. Você vai ter ou não o enfraquecimento dessas normas, dos padrões e das instituições. Se você tem esse cenário, automaticamente você tem anomia. Então entenda isso. Um cenário de anomia é justamente um cenário onde a coesão social ela foi colocada em xeque. Mas esse não é um processo irreversível. Tanto que estudiosos das ciências humanas olham para a anomia e tentam entender ela justamente para tentar entender a dinâmica social e também como uma forma de ter uma estrutura ou medidas mais efetivas de manutenção dessa ordem e dessa coesão. Se a gente entende o problema, se a gente entende, esse cenário que propicia essa instabilidade, evidentemente a gente vai ter como prevenir e a gente vai ter como contornar de uma forma mais assertiva. Então, esse foi o nosso papo intitulado O que é a anomia social? Mas aqui no nosso canal você tem uma playlist com vários conteúdos traduzindo para você alguns desses conceitos ou algumas dessas expressões típicas da sociologia, da filosofia, da psicologia, enfim, do universo das humanas. É sempre bom trocar essa ideia com você. Não deixe de comentar aqui, diga, agora eu tô ligado qual é a parada da anomia, de compartilhar. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Estamos muito próximos de bater os 50 mil inscritos aqui no canal do Professor Kraus e você faz parte disso. E a ideia é que a gente vá para onde agora? 60, 70, 80, 100 mil. Vamos lá, rumo aos 100 mil? Conto com você. Um grande abraço e até a próxima.